Olá, pessoal. Vocês devem estar ansiosos para saber aí a resposta, né, da nossa pergunta da semana. Pergunta que nós recebemos aí da doutora Maria Helena Chianca, advogada especializada em direito ambiental, né, para vocês verem como é que o tema é polêmico. Então, muito me honra, né, ter a pergunta feita por uma pessoa que tem todo um conhecimento na área, mas o direito ambiental ele é cheio de polêmicas e naturalmente gera muita dúvida, né, nas pessoas. Então a pergunta da minha colega Maria Helena Chianca foi se é possível um empreendimento ter uma licença de instalação, né, uma LI concedida pelo Estado, no exemplo, e a licença de operação ser requerida junto ao órgão municipal. É uma excelente pergunta e a gente vai responder como eu sempre me proponho a fazer, de uma forma tecnicamente embasada, né, e também com base na minha prática. Para responder essa pergunta, tem dois aspectos muito importantes que a gente precisa entender e eu vou tentar passar isso bem rapidamente para vocês. Um é sobre o procedimento, né, o ato administrativo do licenciamento ambiental. Precisamos entender a natureza jurídica desse ato para poder justamente chegar à conclusão sobre essa possibilidade. A definição que a resolução CONAMA dá para o licenciamento ambiental, né, que está no artigo 1º, inciso 1, diz lá: licenciamento ambiental é o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, a instalação, a ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, enfim, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas aplicáveis ao caso. Isso daí a gente já entende o seguinte, né, que o licenciamento é um procedimento único, né, é um procedimento administrativo, tem a natureza jurídica de procedimento administrativo e que é uno, tá? Então, não tem como entender o licenciamento ambiental como alguma coisa que possa ser compartimentalizada. E não podendo ser compartimentalizado, embora a gente saiba, né, que existe o procedimento trifásico, existem outros procedimentos, mas também existe o padrão, é a licença prévia, licença de instalação e licença de operação, né, eu entendo que o CONAMA deixou muito bem claro que isso é para ser tratado como um procedimento único. Tá? Então isso já é a primeira dica, vamos dizer assim, para a gente responder a nossa pergunta. Outro aspecto que precisa ser analisado com relação a esse procedimento é a questão que também está prevista tanto na resolução do CONAMA quanto na Lei Complementar 140, né, que veio na sequência definindo competências para o licenciamento ambiental, que diz que o licenciamento ambiental ele tem que ser conduzido por um único ente federativo. O que quer dizer isso? Não é possível, né, que mais de um ente tenha participação ou tenha decisão sobre o licenciamento. E quando a gente está falando de licenciamento trifásico, a gente está falando tanto, né, em cada uma dessas licenças. Ok? Vou me socorrer do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que é um conhecido doutrinador na área do direito administrativo, que, conforme a citação que vocês estão vendo aí na tela, né, definiu também o procedimento administrativo, e aqui falando em termos genéricos, não é só falando do procedimento administrativo ambiental, também define esse ato administrativo como uma sucessão itinerária e encadeada de atos administrativos que tendem todos a um resultado final e conclusivo. Tá? Então, mais um sinal de que a gente não pode ver, embora existam essas três fases, licença prévia, licença de instalação e licença de operação, a gente não pode enxergar isso como se fossem três atos diferentes. Tá? Para ser considerado como um ato só. E vou me socorrer mais ainda, né, para a gente poder ter um bom embasamento para essa resposta, né, de um outro doutrinador, e aí na área do direito ambiental, conhecidíssimo, que é o professor Paulo de Bessa Antunes, que no seu livro Direito Ambiental explanou, né, que o licenciamento ambiental, como regra, é constituído por um conjunto de licenças que se sucedem no tempo, medida em que tenham sido cumpridas as condicionantes apostas à licença.
Tá? Então, assim, isso é muito importante para vocês entenderem a resposta. Embora existam 3 licenças, né, individuais nesse procedimento de licenciamento, o procedimento ele tem que ser visto como um todo, ele não pode ser visto de forma compartimentalizada. Entrando agora no segundo aspecto que vai nos ajudar a responder essa pergunta, a gente tem que entender como é que funciona a divisão de competências para o licenciamento ambiental, né? E como eu já mencionei, a Lei Complementar 140, ela solucionou isso para tratar do licenciamento ambiental municipal como sendo aquele que pode ser realizado pelos municípios desde que o impacto ambiental seja o chamado impacto de âmbito local. Tá? Então, os municípios, a partir da Lei Complementar 140, só podem licenciar aquelas atividades que sejam consideradas como de impacto ambiental de âmbito local. Beleza. Mas o que é impacto ambiental de âmbito local? Né? Isso a Lei Complementar 140 não disse, e por isso a Lei Complementar 140, a meu ver, né, de forma acertada e respeitando a autonomia dos estados, definiu que quem vai decidir o que seria tratado como impacto ambiental de âmbito local seriam os conselhos estaduais de meio ambiente. Tá? E os conselhos estaduais de meio ambiente, de lá para cá, vieram regulamentando isso, e aqui no estado do Rio não foi diferente, como sempre o estado do Rio vanguarda, né, através da resolução CONEMA 42, Conselho Estadual do Meio Ambiente, definiu as seguintes regras para que o licenciamento fosse conduzido pelos municípios. O CONEMA, na sua resolução 42, disse o seguinte, logo no artigo 1º, fica definido para fins desta resolução que impacto ambiental de âmbito local é qualquer alteração direta ou indireta das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente que afetem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente ou a qualidade dos recursos ambientais. Essa é a forma como o CONEMA resolveu definir o conceito de impacto ambiental local. Bem, e no seu parágrafo único, o CONEMA fez uma exclusão, tá? Que é a seguinte: não será considerado de âmbito local o impacto ambiental quando sua área de influência direta ultrapassar os limites do município. Isso, no meu entender, ficou muito mal colocado, criando uma situação de insegurança jurídica muito grande. Por quê? Definir a área de influência direta de algum empreendimento, de alguma atividade, depende de uma série de informações e às vezes até de alguns estudos que o empreendedor naturalmente não vai fazer ou gastar esse recurso só para saber com quem ele deve licenciar seu empreendimento. Tá? Então, sim, fazendo um parêntese aqui na nossa explicação, isso me pareceu que não ficou muito adequado, mas essa é a regra vigente, tá, por enquanto. E foi adiante o CONEMA e definiu tipologias e critérios de potencial poluidor e porte que estabelecem o que é que os municípios podem licenciar. Tendo em vista essa definição, muitos municípios passaram a ter o direito de licenciar. E daí algumas situações se criaram, né? E talvez por isso a pergunta muito bem elaborada pela doutora Maria Helena Chianca, porque deve ter passado por situações como essas enquanto servidora do INEA. Alguns empreendimentos que tiveram a sua licença da fase prévia e de instalação concedidas pelo Estado, a partir da Lei Complementar 140, aquelas mesmas tipologias, né, que se enquadravam nessa situação, poderiam ser licenciadas sim pelo município. Tá? Só que, dentro disso que a gente viu, que eu acabei de explicar para vocês, sobre o licenciamento ambiental ser um licenciamento uno, né, no meu entender, né, não existe a possibilidade de, depois de ter tirado uma licença de instalação junto ao órgão ambiental estadual, o empreendedor buscar o município para tirar a sua licença de operação. Do ponto de vista prático, né, isso também não é razoável, porque todo aquele trabalho que o órgão ambiental estadual teve para aprovar uma licença de instalação, todas as condicionantes que foram estabelecidas pelo órgão ambiental estadual, não necessariamente vão atender aquilo que o analista ambiental do órgão municipal podem estar imaginando para aquele empreendimento. Então isso causaria uma confusão muito grande, um retrabalho, de certa forma, e, naturalmente, uma insegurança jurídica. Tá? Então aqui, do ponto de vista prático,
né? Isso não me parece ser razoável e do ponto de vista legal também não é razoável que depois de ter licença prévia de instalação concedida pelo Estado, o empreendedor vá buscar a licença de operação no município. Okay? Então, gente, resumindo, a resposta para a pergunta se depois de um licenciamento iniciado no Estado, concedida a licença prévia, a licença de instalação, se é possível que esse licenciamento tenha a licença de operação analisada pelo município para depois ser concedida a licença de operação, a resposta, na nossa visão, com base no que dispõe a lei, é não, não é possível, porque o licenciamento é uno, não dá para dividir ele para um ente analisar uma parte e o outro analisar outra, ok? É preciso fazer aqui uma ressalva, né? A gente precisa resguardar determinadas condições que tem a ver com a atuação subsidiária e atuação supletiva. Isso está previsto na Lei Complementar 140, mas isso é uma exceção que teria que ser visto numa outra oportunidade. Caso vocês façam essa pergunta, a gente vai responder aqui com base na legislação e sempre também com base na nossa vivência prática. Mais uma vez, obrigado. Estou aguardando aí novas perguntas de vocês para a gente responder aqui no nosso programa 50 Dúvidas em Direito Ambiental. Abraço a todos.